Estamos compartilhando já, gente? Estão ouvindo? Estamos ouvindo? Gabriel, já está compartilhando? Está vendo a minha tela, não? Estou conseguindo enxergar aqui, professor. Dá para ver aqui também, professor. Tranquilo? Aqui também. A parte de freio a disco que nós vamos começar hoje? Beleza, tranquilo então, professor. Beleza, professor. Gente, ó. Hoje nós vamos dar mais uma olhada na parte de sistema hidráulico, tá? Tem algumas coisas que a gente vai comentar sobre diagnóstico que dá para ser feito nesse sistema, o que é sangria depois, tá? E como vocês estão vendo ali, ó, a hora que o cara faz a frenagem, é a mesma coisa que um tambor de freio, ela vai, no caso aqui, gerar muito calor, tá? Em alguns casos, vocês estão vendo aí que ele fica incandescente, e dependendo da situação, se eu tiver que passar numa poça d'água, ou se você está descendo uma serra, alguma coisa assim, começa a esquentar, não adianta parar o carro, o caminhão, para querer jogar água ali, não, senão a consequência é pior, que daí vai arrachar tudo isso daí, tá? Para nós que trabalhamos com esses veículos aqui que são de uso comum, uso no caso diário, vocês vão ver que o sistema de freio dele é feito aí com ferro fundido, tá? Mas existe algumas condições, se vocês forem estudar para veículo de performance ou caminhão, por exemplo, que o pessoal usa na Fórmula Truck, esse negócio para melhorar a questão de frenagem. Aí os caras socam, no caso ali, um disco de carbono, ou se não, um tambor de carbono, que ele evita, no caso, desgaste, aquecimento, e ele tem maior durabilidade, tá? Só para vocês terem um parâmetro em relação a isso daí. Aqui, ó, é muito semelhante. Então, se vocês forem ver, por exemplo, um sistema hidráulico e um sistema pneumático, eles são muito parecidos, tá? O que nós temos ali? O freio a disco, que é o disco de freio, né? A pinça, ou o cilindro hidráulico, que o pessoal, todo mundo fala, e as pastilhas, tá? Aqui, gente, a gente poderia falar assim para vocês. Vocês estão vendo aqui que tem um corte no meio do disco aqui ou não? Dá para enxergar aí? Dá para enxergar. Então, gente, Dá sim. esse corte ele tem uma função. Então, para os veículos hoje da atualidade, no caminhão, caminhonete, o que for aí, ó, a finalidade quando ele tem esse rasgo aí, ou quando ele vem todo furado em volta aqui, não sei se já viu prestar atenção em disco de moto, que é tudo furado. Já ou não? Sim. Uhum. Então, esse disco de moto, gente, na verdade, a finalidade dele é dissipar calor. Então, quanto mais passa ar por dentro ali, ó, tá? Melhor vai ser essa relação, por exemplo, para dissipação desse calor. E, logicamente, quando eu tenho um sistema desse jeito aqui, a durabilidade dele é maior que eu tiver, se eu estiver trabalhando com um disco que seja rígido, que a gente chama. Quando ele é rígido, ele não tem essa cavidade aqui que vocês estão vendo, a espessura dele é menor e ele produz mais calor que nesse sistema, tá? Consequentemente, ele empena mais fácil que esse sistema aqui. Então, se a gente pegar, por exemplo, um disco empenado desses caras aqui, vocês vão, na hora que vocês pisarem no freio, sei lá, do caminhão, vocês vão sentir que ou do caminhonete, algum elemento que usa isso daí, que o pedal de freio, ele oscila, tá? Só que são algumas situações que vocês têm que prestar atenção, o seguinte, ele pode, no caso, oscilar em função de ele estar danificado, a gente está falando aqui. E ainda, ele
ele tem o inconveniente, por exemplo, de quando ele, na verdade, for um sistema com ABS, vocês vão ver que o ABS, por exemplo, tanto o sistema pneumático ou hidráulico, ele fica modulando. O que é modular? Modular, na verdade, é vocês pegarem e ele ficar oscilando no pé, tá? E aí, o que vai acontecer? Tem muita gente que se engana, pensando que esse é um defeito do veículo, mas, na verdade, ele está fazendo a função dele, que é fazer essa oscilação, tá? Então, a gente tem que prestar atenção em relação a isso aí para ver se não comete o erro, por exemplo, na hora de fazer a manutenção, achar que isso aqui tá empenado e mandar tornear, no caso disso. Só que é assim, quando que vocês vão sentir que esse pedal aí vai oscilar ou não? Quando vocês fizerem uso para, no caso, de emergência, você pisa, ele vai travar as rodas, tá? Em vez de ele travar as rodas e sair arrastando, por exemplo, as rodas, ele vai ficar, ora ele aumenta a pressão, ora ele diminui a pressão, ora ele aumenta a pressão, ora ele diminui a pressão. Isso quer dizer que a roda vai soltando e apertando, soltando e apertando. Então, eu não tenho arrasto naquelas rodas, tá? Como é que o cara sabe se vai arrastar um ou outro? Cada uma dessas rodas tem sensor. Então, esse sensor vai determinar se ela perdeu velocidade ou não. Então, na hora que ela perdeu velocidade, ele indica para a central, na verdade, ele manda um sinal para a central e fala que aquela roda do lado tal está travando. O que vai acontecer? Ele manda o sistema tomar uma decisão. O que o sistema vai fazer? Ele vai, no caso, numa fração de milésimo de segundo, ele vai fazer o quê? Mandar essa informação lá para a central eletrônica recebe e ela manda, através de um atuador, modular essa pressão hidráulica ou pressão pneumática. Se for uma pressão pneumática, vocês vão escutar ele descarregando ar no sistema. Se for uma pressão hidráulica, vocês vão ver que tem um motor, no caso, que vai acionar uma bomba, e essa bomba vai modular. Tá? A grande sacada está aí, ok? Para a gente não se perder em relação a isso daí. Então, a gente tem aqui alguns níveis que a gente está vendo aqui, ó. O disco está girando, ele gira preso ao cubo da roda, o cubo no caso, o rolamento, né? A frenagem ocorre graças ao atrito entre o disco e a pastilha. Uma pergunta para vocês. Gente, qual que vocês acham que é mais eficiente? O sistema de freio a disco ou freio a tambor? Porque nós temos caminhão com freio a disco e tem caminhão com freio a tambor. Qual que é mais eficiente? A disco? Eu não sei dizer, professor. Não sei dizer, Pode professor. falar. A disco, sabe? será? Acho que é tambor, talvez, professor. Ó, gente, os dois são eficientes, só que aqui existem os benefícios, no caso, um e do outro, tá? Por exemplo, se eu colocar o freio a disco e o freio a tambor um do lado do outro, vocês vão ver que o freio a disco, por ele ser aberto, igual a gente está vendo aqui, ele dissipa mais o calor. É mais fácil dele perder temperatura, tá? E, na verdade, o freio a tambor, ele é fechado. Então, ele segura, retém mais calor. Então, tem uma dificuldade. Só que, por outro lado, gente, o freio a disco ele é mais caro, no caso, para desenvolver e mais caro para comprar as peças. Então, para fabricar uma peça com freio a disco é bem mais caro. E o freio a tambor é muito mais barato, tá? Em relação a isso daí. Então, a gente pode colocar assim para vocês. O freio a disco ele tem a vantagem de dissipar com facilidade a temperatura e centrifugar a água rápido, tá? Já o freio a tambor, a panela que o pessoal fala, ele fica fechado, então ele tem dificuldade em fazer o quê? A dissipação desse calor. E ao mesmo tempo, quando ele molha dentro, também ele tem dificuldade de jogar essa água fora, tá? E a água nesse sistema, ele funciona não como um refrigerante, mas um sistema que vai estar lubrificando, na verdade, né?
Então, então é importante que na hora que vocês estiverem trabalhando, se alguém perguntar para vocês qual que é melhor, vocês estarem sabendo, tá? E outra, o desgaste, no caso do disco, ele acontece lateralmente, igual vocês estão vendo aqui pelas pastilhas. Já, no caso, o tambor, na parte interna, ele corre mais o risco, por exemplo, de ovalizar, ele ficar, no caso, cônico, ou ele gastar convexo ou côncavo, depende, no caso, o tipo, no caso, de material, ou ocorreu endurecer a pastilha, ou endurecer, no caso, lá a guarnição, então ele pode começar a desgastar de diversas formas. E quando ele está, no caso, ovalizado, é muito mais fácil de ter oscilação no pedal de freio. Por quê? Vamos pensar assim, ele tem que ser, no caso, uma circunferência perfeita, 360 graus. Só que se ele tiver ovalizado, já não é dessa forma. Então, na hora que estiver no lugar, vai estar uma posição e põe no outro, uma posição e põe no outro. Então, o que vai acontecer? O pedal fica oscilando, porque ele muda de posição. Tá? Então, são coisas que o pessoal... Você vai ter que aprender, por exemplo, depois vai fazer um teste de rua, de estrada, que o cara está reclamando que acontece isso quando ele freia. Então, são coisas que vai ter que, no caso, estar resolvendo, utilizando o processo, por exemplo, de tornear, retificar os discos, alguma coisa assim, tá? Aqui, ó, tem aí, tá? Alguns modelos de freio a disco que a gente tem, ele está fazendo equiparativo aqui uma bicicleta, a bicicleta ela segurava, no caso, externamente, e foi a partir daí que o pessoal foi pensando em fazer alguma coisa que chegasse próximo que a gente do sistema de freio a disco, tanto do sistema de freio a disco pneumático quanto do sistema de freio a disco hidráulico, tá? A grande diferença, aquela sacada que eu falei para vocês, é que um utiliza, por exemplo, a parte, na verdade, de pneumática ou ar comprimido, e a outra vai estar usando a parte hidráulica. A função, que é a diminuir a velocidade, dos dois é o mesmo. O que um perde para o outro? Por exemplo, na parte de hidráulica, vocês têm que o tamanho, no caso dos elementos, eles são bem menores, por exemplo, que o tamanho do sistema pneumático. Se você pegar um cilindro hidráulico, ele é bem pequenininho. Se você pegar uma câmara de ar, por exemplo, de um caminhão, a câmara, no caso de frenagem do caminhão, vocês vão ver que é muito grande. Ela tem ali, dependendo do tamanho do caminhão, quase o tamanho de um prato, se você for ver o diâmetro dele. E aí ele ocupa espaço, né? Tem que ser alguma coisa. Aguenta aí, pessoal. Aqui, gente, ó. Então, aquilo que estava mostrando na figura anterior ali, agora mostra aqui, no caso, já ela dentro, no caso, de um veículo, tá? Então, aquele processo que a gente viu lá no começo, que o cara usava lá um sistema de frenagem por alavanca, nesse caso aqui eu não tenho alavanca, não tem nada. Quem que é o responsável em fazer o acionamento, no caso do êmbolo ou cilindro hidráulico, é o circuito hidráulico. Então, o que importa para mim é que o sistema, no caso, esteja funcionando perfeitamente. Aí vem aquela questão, o que é a tal da sangria? Tá? Vocês lembram o conceito que nós vimos na parte de hidráulica e pneumática? A parte de pneumática, o ar é compreensível, e a parte de hidráulica, o óleo é incompreensível.
Então, o que muda um do outro ali é que, por exemplo, o sistema hidráulico, você tendo a bomba hidráulica, que é o nosso cilindro mestre, funcionando perfeitamente, o que vai acontecer? É como se eu estivesse pisando automaticamente no sistema e ele acionando o sistema de imediato. Tá? Então, é como se eu tivesse uma alavanca, um dispositivo mecânico que está fazendo isso. E já, gente, a gente pega, por exemplo, no sistema pneumático, ele vai ter que ter um reservatório de ar, e esse reservatório de ar vai ter que estar alimentando esse circuito. Como? Eu vou pisar num pedal lá e ele vai, no caso, liberar esse ar comprimido, e esse ar comprimido vai fazer acionamento do sistema. E outra, no hidráulico a gente tem reaproveitamento da parte do fluido, ele vai e volta, vai e volta. O sistema pneumático não, ele pressuriza, na hora que eu aliviar o pé, o que ele vai fazer? Vai, no caso, descarregar esse ar na atmosfera, tá? Então a gente tem que ficar ligado em relação a isso daí. Aqui, gente, só prestem atenção no seguinte, vocês estão vendo aqui que esse sistema que vocês estão vendo aqui, ele tem um êmbolo de cada lado. Então, a gente chama que esse sistema de freio a disco é fixo, tá? Porque ele não movimenta a carcaça, igual vocês estão vendo aqui, e dentro ele tem um êmbolo ou um cilindro hidráulico de cada lado. Existe outro modelo que é usado e ocorreu a minimização, no caso do tamanho disso aqui, que é um sistema chamado flutuante. Esse flutuante, o que é? Ele vai ter uma mão, no caso, ou a gente chama de caliper. Existe só um êmbolo, e esse êmbolo vai ser empurrado de encontro a uma pastilha, e a outra pastilha puxada de encontro ao disco. O que eu consegui com isso? Peso. Diminuir peso do sistema e outra. Menos problema ou menos peças, menos manutenção. Quanto menos material, fica mais fácil a manutenção e a durabilidade aumenta, tá? Só que, por outro lado, gente, se a gente tiver um problema aquele pistão ou êmbolo que eu estou falando aqui, que é um só, eu fico sem freio numa roda, tá? Já vou explicar por que só numa roda depois para vocês. Tá ok? Ok. Tudo bem, professor. Ok. Olha aqui, ó. Quando eu falar que eu tenho um veículo maior, ou tenho um veículo que eu preciso que ele freie, porque ele corre demais, alguma coisa, o que vocês estão vendo aqui? Quantos êmbolos tem aqui, ó? 1, 2, 3. Um diâmetro diferente aqui, ó. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4 êmbolos, tá? Então eu posso ter um sistema que tenha, por exemplo, 1 êmbolo, 2 êmbolos, 3 êmbolos, 4 êmbolos. Existe até casos de 6 êmbolos, tá? Então, se eu pegar um carro que ele tem lá 800 cavalos, 700 cavalos, ou um caminhão que tem uma potência muito grande, vocês vão ver que eu tenho que aumentar a eficiência de frenagem dele, senão eu não consigo parar esse veículo, tá? Então, tem que prestar atenção em relação a isso daí. Olha aqui, ó. Como é que é muito simples esse sistema. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho um sistema que é de proteção para evitar a entrada de sujeira, pó, terra, o que for, tá? E, no caso, um pistão e um anel de vedação, tá? Esse anel de vedação, o que ele faz? Ele veda entre esse pistão e aqui, e a camisa, no caso,
Aí. Senão ele não vai vedar. E aqui, gente, tem uma particularidade que vocês têm que prestar atenção. Vocês estão vendo alguma mola de recuperação aqui, ou a mola que faz voltar o óleo ou não? Tem alguma coisa aí? Por dentro ali, será que não é, professor? Aqui que você fala? Aqui? Não, é no Ou pistão ali por dentro, dentro professor? do êmbolo? Isso, dessa parte aí. Então vamos pensar assim agora, para vocês raciocinarem. Esse cara, não existe nada que, que seja... Tá, hein, gente? Aí o seguinte, o que faz retornar o que tem aqui... Vocês estão vendo esse anel de vedação aqui? Uhum. Única coisa que sofre deformação na hora que eu piso muito rápido no freio é esse cara. Então ele estica dentro, no caso, de onde ele fica. Ele fica dentro da carcaça. Então o que ele dá uma deformação elástica e na hora que vocês tirarem o pedal do freio, o que vai acontecer? Ele vai voltar nessa condição da parte elástica na posição e ajuda a retornar esse êmbolo aqui e a ação da força centrífuga também expele, no caso, o quê? A pastilha e libera o sistema de freio. Então a gente não tem nada que seria, por exemplo, aqui, o responsável em fazer, no caso, o retorno dele. Tá? A gente tem que prestar atenção em relação a isso daí. Tá? O que estraga aqui? Essa coisa que vocês estão vendo aqui, se normalmente ela rasgar ou tiver algum problema inconveniente aqui, vocês vão ver que, por exemplo, ela começa o quê? Entrar sujeira aqui, entra em outro. Aí essa sujeira, ela vai riscar esse pistão, esse êmbolo aqui, e vai danificar esse anel de vedação. Esse anel de vedação ele é feito de um material aqui que é um elastômero. Na verdade, é uma borracha. Tá? E a gente tem que tomar cuidado quando a gente falar em sistema de freio hidráulico, que eu não posso, em espécie alguma, lavar isso aqui com combustível, thinner ou qualquer coisa que seja derivado do petróleo. Porque senão, o que vai acontecer? Vai. Gente, aguenta um pouquinho, que a mulher está atendendo uma pessoa aqui no portão, uma pedinte aqui. Só um minuto. Beleza, professor.
Bom, gente, aqui, ó, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, de pastilha, tá? E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte, ó. Essas pastilhas aqui, elas têm algumas características diferentes, por exemplo, uma em relação à outra, tá? E vocês vão encontrar que existe algumas coisas assim que são parecidas também, por exemplo, em caminhão, tá? Por quê? Se vocês olharem aqui na primeira, ela tem aqui um negócio que vai encaixar no êmbolo e esse arame que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o conjunto anti-ruído que a gente chama, para ela não ficar vibrando, porque senão ela vai gerar ruído, tá? Ela vai gerar barulho. E aqui é o contrário. Essa outra tipo de mola que vocês estão vendo aqui, ela vai ter um pino que atravessa de um lado e do outro, ela vai passar por cima da lâmina e ela vai ficar empurrando essa pastilha aqui para ela não ficar batendo também, tá? O mesmo seria essa. Vocês estão vendo que ela tem um perfil que parece mola, tem um perfil que parece mola, então, para evitar essa vibração no caso do conjunto. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é que assim, gente, vocês estão vendo que tem um corte aqui no meio, né? Uhum. Esse corte aqui, todas elas têm um corte, essa aqui também vai aparecer, só que está mais embaixo aqui, ó. Esse cara aqui, quando ele está no final aqui, ele tem mais ou menos uns 2 milímetros de espessura, tá? Ele vai estar indicando para vocês que está na hora de substituir a pastilha, tá? É duas situações, eu verifico a espessura da pastilha e eu verifico se não está sumindo o fluido do reservatório, ou o óleo do reservatório. Quando ele some o óleo do reservatório, quer dizer que, por exemplo, eu estou com um vazamento, ou senão a pastilha está muito fina, porque ela vai enchendo atrás dessa parte aqui, ó, se a gente vir para trás aqui, gente, o óleo ele fica atrás desse êmbolo aqui, ó, ele vai enchendo aqui e vai cada vez empurrando para dentro. E não existe nada que regule a pastilha. O que regula a pastilha é a quantidade de óleo que vai enchendo atrás, no caso do cilindro, para fazer o quê? O acionamento. No sistema pneumático, como ele não funciona assim, vocês vão ver que o êmbolo dele é retrátil. Ele vai fazer o quê? Cada vez que vocês forem desgastando a pastilha, ele vai abrindo e vai mudando a posição como se fosse uma catraca. Então, ele vai... E quando vocês forem, no caso... Quando vocês forem fazer a troca, vocês vão ter que retornar, no caso, isso daí. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí na hora que fazer essas manutenções, que tem que, tanto do sistema pneumático ou sistema hidráulico, vocês vão ter que retornar o êmbolo, e no sistema pneumático vocês vão ter que corrigir a regulagem, por exemplo, do regulador. Só um minuto. Aqui, gente, eles falam aqui, em termos de desenvolvimento, no caso de uma pastilha, tá? Só que aqui o que ele fala? Tecnologia Ferrodo. Esse Ferrodo aqui, na verdade, é um fabricante que vocês vão ter. Fabricantes, vocês vão ter a Vargas, a Bendix, a Thermoline, essa Ferrodo, tem a Controy, tem a Fremax. Então, são uma série, no caso, de pessoal que desenvolve o negócio para sistema de freio, tá? A própria Knorr, a Vabico faz isso aí, no caso, para desenvolvimento. Apesar que a Knorr e a Vabico, ela faz desenvolvimento da parte das válvulas, tá? Não no caso da parte de fricção, que é essa parte de frenagem, tá? A gente tem aqui o que eles fazem, então, procedimento de engenharias, tá? Exerce situações extremas para ver no caso de desgaste, controle rigoroso quanto à distância de parada, durabilidade e tal. Isso aqui, gente, está muito atrelado ao tipo de material de fricção que eles fazem um com o outro.
O que é material de fricção? É o que vai em contato com ferro, tá? Até 2002, vocês vão ver que eles usavam o asbesto ou amianto no meio desses. E aí, o que acontece? Esses caras aqui, eles tiraram esse sistema, no caso, com o amianto e o asbesto, e aí teve um problema, porque eles não conseguiam fazer mais uma composição que adequasse, segurasse e não fizesse ruído. Um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, de sistema de frenagem, é os caras reclamar é que ele começa a gritar, ou vibrar, fazer barulho, tá? Então, tem que prestar atenção em relação a isso aí, porque na hora que vocês forem montar alguma coisa, se vocês colocarem um material que é muito duro, que realmente o que vai acontecer? Ele vai começar a gritar e fazer barulho, tá? E aí o pessoal se incomoda. Você já deve ter visto, por exemplo, se vocês andam de ônibus, quando o ônibus vai parar, por exemplo, cada terminal, cada ponto, ele faz aquele barulhão na hora que o cara pisa no freio, faz? Um griteiro? Uhum. Caso. Sim, senhor. E aí é o seguinte, gente, algumas empresas, elas fazem o uso do seguinte, é mais fácil eles colocarem uma guarnição que é extremamente dura, e aí a situação, por exemplo, de vocês terem que substituir só a campana, não trocar, no caso, as guarnições. Isso facilita ou aumenta a velocidade, no caso, de manutenção, tá? Então, prestar atenção nisso daí. Aí eles falam aqui maior durabilidade de disco, produção automatizada, manuseio mínimo, estrutura enxuta, flexibilização, agilidade, equipamento ferramental de última geração. Isso aqui eles estão fazendo, na verdade, estão fazendo marketing aqui no caso do tipo de material que eles utilizam, tá? Mas todas elas têm que ter todo esse processo para estar, no caso, atendendo aí a indústria automobilística. Essa Ferrodo aqui, ela é um dos fabricantes que fornece diretamente. No caso, se vocês pegarem na linha de pesado, a Thermoline, a Vargas, a Bentix também fornece para isso aí. Uma das que tem as pastilhas mais macia, até um tempo atrás o pessoal falava muito bem, era essa, no caso, a Vargas, e tem como é que é o nome lá? Só um minuto. A Frasle, não sei se já ouviram falar o nome de lona dessa forma. No caso, um fornecedor, só que ele no caso, fornecimento de peça paralela, ela não é original, tá? Mas às vezes pode ser que você pega um material que está lá original, só que eles só colocaram dentro da caixa que é original, na verdade, e o fornecedor é um desses caras que eu estou falando para vocês aqui, porque eles são sistemistas. Eles fabricam para as montadoras. Revisão, gente. Para veículo, cada 5.000 quilômetros. Caminhão, aí tem que fazer um parâmetro, porque o caminhão ele tem a espessura, por exemplo, das pastilhas bem maior que de um automóvel, né? Então, tem jogo de lona, por exemplo, para caminhão, que dura aí 40.000 quilômetros, eu já vi casos até de 80.000 quilômetros. Aí depende, no caso, o que é, tá? Logicamente, se o cara estiver utilizando isso, perfeitamente, gente, porque se ele começar a descer demais aí em serra ou de qualquer forma, ele pode, no caso, estar danificando ou diminuindo a vida útil, tá? Aqui ele fala que a gente tem que evitar, por exemplo, as altas temperaturas. Como é que o pessoal evita a alta temperatura? Normalmente, o cara vai fazer um assentamento, ele pisa no freio e sai andando, pisado no freio. E isso não é adequado, porque vai aquecer demais, tá? E aí ele fala aqui que o máximo de eficiência é após uns 500 km. Por que 500 km? Porque, gente, ela vai assentar ou ela vai
ela vai fazer o amaciamento, no caso da pastilha, em relação à superfície de atrito. Existem algumas condições que os caras fazem errado. O que é? O cara trocar a pastilha e não mandar tornear disco. Então, ela está toda desgastada, toda irregular. Aí você coloca uma pastilha nova, ela não consegue, no caso, assentar perfeitamente. Logicamente, o sistema de frenagem vai ser comprometido. Vou ter dificuldade na frenagem. Tá? E aí, o que acontece? O correto aqui é aquilo que ele está falando. Deixar, troca e deixa ela fazer assentamento. E quando a gente faz essas trocas aqui, o certo seria retificar, no caso, onde vai ficar pegando aí a pastilha. Tá? Aqui ele fala, cuidados com o pedal vibrando, checar variação do conjunto, o disco, no caso aqui, 0,10 centésimo de milímetro, e o cubo 4 centésimos de milímetro. O que é esse disco? É o empenamento máximo que eles falam que pode ter o disco. Tá? E o cubo, 0,4. Por quê? Quanto maior vai ser esse disco, a gente tem uma dimensão maior, mais fácil ele vai ter vibração lateral, gente. Então, eu vou ter problema aí, no caso, na hora de acionar esse conjunto, tá? Então, são alguns inconvenientes. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, na hora que eu for lá fazer uma manutenção, eu tenho que verificar o empeno do disco e o empeno do cubo ao mesmo tempo, tá? Então, eu desmonto, tiro o disco lá e vou lá verificar se esse cubo está empenado ou não também. Vocês podem ver que o limite de empenamento do cubo, por ser uma estrutura muito mais rígida, maior ou mais robusta, é bem menos, no caso, o empenamento. Às vezes, a sujeira que você deixar entre o disco e o cubo lá, ele pode provocar isso daí, tá? Então, o melhor, o adequado aqui é que vocês façam a limpeza antes, para depois, no caso, fazer a averiguação, por exemplo, com um relógio comparador, tá? Aqui, gente, ó, não sei se vocês estão entendendo, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, o pedal tá aqui, ó. Estou mostrando aqui como se fosse um pequenininho. O cara vai empurrar aqui, ele tem uma força, aciona, no caso, um cilindro, esse cilindro está ligado ao sistema que está mostrando aqui no macro maior, tá? Encheu aqui o quê? De óleo atrás, no caso do meu pistão. E esse cara que lembra que eu falei para vocês que ele deforma, tá vendo que ele tem um deslocamento aqui, ó? Ele tem o perfil quadradinho aqui, igualzinho, no caso, a carcaça. Só que quando eu aciono, que ele faz a frenagem, o que ele vai fazer? Ele vai deformar. A hora que eu tirar o pé, que livrar ou diminuir essa pressão aqui, ele vai retornar isso aqui e vai puxar o meu êmbolo de volta. Tá? E aqui, vocês estão vendo que esse em vermelho é o meu pistão. Do outro lado tem pistão? Não. Não. Então, esse sistema aqui é aquilo que eu falei que é para vocês que é flutuante. Ele tem essa parte aqui, ó, vocês estão vendo que ele parece, essa parte que parece uma pessoa, como está puxando ela de encontro, a gente chama isso aqui de caliper. Esse caliper, na verdade, é uma parte móvel que ele tem. Então, ele vai estar puxando de encontro, por exemplo, ao disco, e esse aqui vai estar sendo pressionado. Quando os dois forem pressionados ao mesmo tempo, aí eu tenho a frenagem, no caso, do meu sistema. Tá? Sujeira que entrar aqui nesse sistema, entre o êmbolo e, no caso, e a camisa, vai comprometer esse trabalho que ele tem aqui, no caso do quê? Desse anel, porque o anel, como ele não tem mola, gente, é só a ação, no caso, elástica do elastômero. Se o elastômero não tiver, no caso, livre, ou o êmbolo não tiver livre, eu vou ter comprometimento de aquecimento do sistema, porque essa pastilha aqui, ela vai ficar levemente tocando e gerando calor, atrito, na verdade, tá? Aí é problema, tá ok? Tudo bem, professor. Tudo bem. Aqui, ó, ela desacionada, gente. O que a gente está vendo aqui? Ela desacionada, o pedal não está aplicado, não tem pressão aqui, ele parou nessa posição. Vocês estão vendo aqui que agora, o que aconteceu aqui, ó? O vedador aqui, o anel de vedação, ele está o mesmo formato. Ele faz a vedação entre a carcaça que a gente tem aqui, que é o cilindro, e o meu pistão, que é em vermelho.
E esse preto que vocês estão vendo aqui é aquela coifa que eu falei para vocês que evita a penetração de sujeira no sistema, tá? E esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, são os parafusos que a gente fixa, no caso, essa carcaça, para ela dar esse movimento. Então, a gente chama isso aí de trilho. Esse trilho permite, no caso, o movimento para ele ser chamado de flutuante, porque ele tem movimento. Tá ok? Ok. Ok, professor. Ok. Aqui, ó. O pé de bicho aqui, ó. Estão vendo ele? Ó, descalço, né, professor? Não pode? Tá meio errado, né? Mas o pé de bicho aqui, o que ele faz aqui, ó? Ele aciona o sistema. Vocês podem ver que agora deformou, ó. O que aconteceu? Deformação, no caso da meu anel de vedação, tá? E aí isso aqui vai ser empurrado. Aí se eu tirar, aqui eu tô falando que é acionamento, se eu pegar aqui, ó, o retorno, o que ele fez lá? Ó, retornou o pedal, tirei o pé, o que acontece? Ele, pela ação, no caso desse anel de retenção, o que ele fez aqui? Ele volta na condição normal, libera, no caso, o disco da frenagem. Tá ok? Ok. Entendido, professor. Aqui eu tenho uma expansão máxima, que vocês estão vendo aqui, ó. O grande problema disso aqui, gente, quando eu tenho uma expansão máxima, igual vocês estão vendo aqui, o pedal de freio vai ficar baixo. Tá? Porque, como afinou demais, no caso, a pastilha, ou afinou demais o disco, eu aumento o curso no pedal de freio. Então, o adequado seria vocês fazerem a substituição, no caso do disco e da pastilha. E aí, o que eu vou ter que fazer? Quando eu vou fazer isso aqui, eu tenho que fazer o retorno desse cara aqui na posição inicial. Senão, não vai encaixar pastilha e nem disco aí, né? Então, eu tenho que retornar esse óleo, vai retornar, adivinha para onde? Vai ter um reservatório lá, gente. Esse reservatório volta lá o óleo lá para dentro do reservatório. E vale lembrar para vocês o seguinte, ó. Toda vez que eu precisar trocar a pastilha, se for um sistema hidráulico, eu tenho que, no caso, fazer isso. Só tem uma ressalva. Tudo tem uma ressalva. Vamos pensar assim. Esse carro meu, tá? Que eu estou mexendo, essa caminhonete lá, uma Hilux, ou se não, sei lá, uma Ranger, sei lá, uma Ram, ela tem, no caso, freio ABS. O freio ABS, o sistema dele, ou o módulo hidráulico dele, são todos com orifícios calibrados, ou dimensões muito pequenas. O que eu tenho que prestar atenção na hora que eu for mexer nesse cara? Eu não posso retornar esse óleo velho que está aqui dentro para dentro do cilindro. Tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Esse sistema aqui, normalmente, ele tem um sangrador. O que é um sangrador? É um parafuso em que a gente tira o ar do sistema. E, nesse caso, eu vou tirar o quê? Esse óleo velho aqui e vou descartar. Depois eu, no caso, coloco ou completo com óleo novo lá no sistema. O ideal é que eu fizesse a troca do fluido de freio. Tá? No caso, nessa questão aí, para evitar, por exemplo, desgaste nesse conjunto. Tá ok? Ok. Ok, professor. Aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, um frisado que está no disco, tá vendo? Sim, aham. Aqui ele parece que ele está paralelo e aqui ele parece que está torto, tá vendo? Sim, De aham. baixo. O que eu tenho que fazer, gente? Vocês estão vendo que a dimensão dele, a parte superior aqui, ó, sempre vai ter um degrau, não vai? Por quê? Esse degrau é onde que a minha, no caso, superfície de fricção trabalhou. Ela vai gastando o metal. Então, na hora que eu for, no caso,
fazer a conferência da espessura do disco, o ideal é que eu meça nessa parte menor, não nessa parte aqui da ponta, porque se eu mexer nessa parte da ponta ou no final do disco, ele vai estar padrão. E não vou estar verificando esse desgaste que teve aqui ou esse tipo de entalhado que tem. Por que faz esse entalhado, igual tá vendo aqui? Se eu trabalhar, por exemplo, num lugar onde tem muita areia, areia, vocês sabem que é sílica. A sílica é o que é? É um elemento que é extremamente duro, tá? E em contato com o metal, ele deforma o metal, ele tira o material. Então, ele acaba riscando dessa forma aqui, tá? Então, na hora que vocês forem fazer uma manutenção, o ideal era você cortar isso aqui de novo, ó, até a dimensão embaixo igualzinho, tá? Tanto um lado quanto o outro. E vocês podem ver que ele ficou muito fino. Quando ele fica muito fino assim, fica muito mais fácil do que? De empenar, não fica? Ou se não, até de quebrar, tá? Então, o fabricante, por si só, ele vai falar para vocês que tem uma espessura mínima, no caso dos discos. Quando chegou essa espessura mínima, o que eu tenho que fazer? Substituir disco, tá? Hoje, na realidade que a gente está vivendo hoje aqui, é mais fácil você trocar um conjunto que você mandar retificar. A hora máquina de serviço de torno sai muito mais caro, por exemplo, que você fazer, por exemplo, aí a troca desse conjunto. Tá? Então sai bem mais barato você trocar o conjunto, o disco, do que você ficar mandando retificar disco lá. Vai lá no torneiro, o torneiro vai cobrar a hora dele, mais a hora da máquina, vocês vão ver que dá para comprar o kit de disco novo. Tá? E se eu tiver que trocar um jogo de pastilha? Eu sempre vou trocar dos dois lados, lado direito e lado esquerdo. Nunca vou trocar só do lado só do lado esquerdo ou só do lado direito. E aí existe um macete também, gente, que é o seguinte. Quando alguém chegar na oficina lá com uma caminhonete dessas bonitonas, igual eu tô falando para vocês, aqui é um caminhão que vocês vão lá e sempre olham o lado esquerdo. Por que o lado esquerdo? Alguém sabe me dizer? Não. O lado esquerdo não é o lado que está o motorista? Sim. É o lado do acionamento, né, professor? Hã? Não é o lado do acionamento? Também. Só que aqui, gente, a hidráulica e a pneumática, o que vocês viram lá na lei de Pascal? A hora que eu aciono, ele não tem a pressão igual em todos os sentidos, mesmo se for, no caso, um recipiente irregular? Fala isso? Sim, você explicou para a gente, professor. Então, só que nós temos um problema aqui no Brasil. Problema não, que eu acho que isso aí é no mundo todo. Que, na verdade, o que acontece? As nossas rodovias, nossas ruas, elas são 100% plana ou elas são abauladas? São abauladas, né, professor? Porque a água tem que escoar, no caso, por quê? Para o meio-fio, não tem? Todas elas. Então, o que vai acontecer? Quando vocês estiverem andando com o carro, vocês vão ver que de um lado tem menos rotação e do outro lado vai ter mais rotação da roda. Então, automaticamente, vai ter mais fricção ou mais atrito do lado esquerdo. Tá? Então, a gente tem a diferença de rotação das rodas em função disso daí. Então, é um processo físico aí para ser explicado, porque a pressão, mesmo ele estando aqui próximo na roda esquerda dianteira, ou ela está na roda traseira direita lá, a pressão automaticamente deveria ser igual. Ela não muda, porque quando eu aplico tantos quilos de pressão naquele local lá que é no meu atuador, ele vai gerar uma pressão em cada ponto igual, no caso, mesmo ele estando aqui do lado ou lá na roda traseira. Tá ok? Esse Ok. Tudo bem, professor. Então, toda vez que alguém chegar lá e pedir para vocês verificarem a pastilha, vai lá, olha primeiro na roda dianteira esquerda. Se ela tiver gasta, já pode pedir um jogo de pastilha e já confere se o disco estiver muito gasto também com degrau, um kit de disco também. Tá? Mas se o cara já chegar e falar assim, meu carro está vibrando na hora de frear,
ele oscila, no caso, o pedal de freio, aí tem que verificar tantas a parte, o abaulado, no caso, ou o empeno do disco, tá? E também o tambor, no caso, traseiro. Tá ok? Ok. Ok, professor. Olha aqui o processo, o cara fazendo aqui, como é que ele corrige para vocês. Dá uma olhada para vocês verem ali. E aqui fala da linha leve e linha pesada. Só para a gente ter uma ideia. Ó. Então ele fala aqui, recomendações. A cada troca de pastilha, retificar o disco quando possível. Ou substituí-los. Se estiver muito fino, tem que ser substituído. Tá? Se ele estiver dentro do padrão, se tiver como retificar, retifica. Logicamente, se você pegar um carro, por exemplo, que nem um, sei lá, uma SUV da BMW, uma SUV da Mercedes, um kit de disco desse custa horrores, tá? Aí eu opto e faço, no caso, uma retífica. Agora, se eu tenho, por exemplo, um Celtinha, eu tenho um Corsinha, eu tenho um Golzinho, vocês vão ver que é mais fácil trocar o conjunto de disco do que, no caso, mandar retificar. Porque um conjunto de disco desse, ele vai custar aí 70, 80 conto. E para tornear, às vezes o cara cobra 120. O que é mais barato fazer? Colocar novo, né? Trocar o conjunto, né? Muito mais efetivamente. É a mesma coisa que eu falei para vocês do cilindro de roda. O cilindro de roda hoje troca inteiro. Não, no caso, fica trocando reparo interno, tá? Que esse negócio de reparo interno já foi a época que o cara fazia isso. Então, é mais fácil você trocar um cilindro inteiro do que você, no caso, ficar lá limpando, lixando, acertando com o dedo, esse negócio todo. Eu, quando eu entrei na oficina, era desse jeito, mas hoje não se faz mais isso. Tá? A parte de manutenção preventiva, você vê o lado que está vazando, troca aquele lado que está vazando e já troca o outro lado de lá, porque se você deixar, na hora que ele acionar, ele vai vazar do outro lado depois. Tá? E aí ele tem aqui, ó, pedal vibrando, checar a variação com a base magnética relógio apalpador, linha leve de 10 centésimo disco e 15 na linha pesada, e o cubo 4 centésimo na linha leve e 5 centésimo na linha pesada. Tranquilo, gente? Tranquilo. Entenderam aí o que é isso daí? Tranquilo. Então, vamos deixar para a nossa próxima aula, o que nós vamos falar sobre o cilindro mestre e falar sobre a sangria do sistema. Tranquilo? Beleza, então. Tranquilo. Então tá, joia. Bom final de semana para os senhores e se cuidem, moçada. Obrigado. Valeu, professor. Igualmente, você também. Tá, joia, então. Alô, um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Abraço, Tchau. professor. Tudo bom.